Este é o dia que o Senhor fez para nós. Exultemo-nos e nele alegremo-nos. Salmo 117, 118. Prezados irmãos e irmãs, domingo da Páscoa, da ressurreição do Senhor, palavra certa na hora certa. A leitura é dos Atos dos Apóstolos 10, 34a e de 37 a 43. A segunda leitura é da Carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, de 1 a 4. E o Santo Evangelho é segundo São João 20, de 1 a 9. Vemos como a igreja em São Pedro, que testemunhou, que viu, que entendeu, agora reúne, busca a todos a participar da vida ressuscitada de Jesus. Através do testemunho de Pedro, ela testemunha a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, para que todos possam crer nele e receber dele a vida eterna. O discurso de Pedro ao centurião Cornélio e sua família é uma resposta com sentido para tudo o que acontece. Primeiramente, apresenta a atividade pública de Jesus, movida pela ação do Espírito Santo e o poder de Deus. Jesus foi um ungido de Deus, por isso viveu fazendo o bem e curando os oprimidos pelo demônio. Deus estava com ele. Pedro e os outros discípulos são testemunhas disso. Por conseguinte, Jesus foi condenado à morte, suspenso no madeiro e executado. São Pedro não faz referência à injustiça, ao processo judicial, só manifesta como no terceiro dia Deus Pai o ressuscitou dos mortos e lhe concedeu manifestar-se às testemunhas, escolhidas de antemão pelo mesmo Deus. Esta manifestação ocorre na mesa compartilhada, comendo e bebendo com ele depois da ressurreição. Um deles é Pedro e os discípulos. Eles o testemunham. No Santo Evangelho, vemos São João narrando como Jesus se manifestou. No princípio, compreendeu a todos a abertura do sepulcro. No princípio, surpreendeu a todos a abertura do sepulcro e o fato de o encontrarem vazio. Abrir um sepulcro era uma profanação, mas neste caso, quem abre o sepulcro é o próprio Deus. Trata-se de uma atuação poderosíssima em favor de Jesus, do condenado à morte. Maria Madalena assusta-se ao constatar isso e volta correndo para a cidade para contar a Pedro e ao discípulo amado. Ela acreditava efetivamente que se tratava de uma violação do túmulo, de um roubo. O discípulo amado chegou primeiro ao sepulcro. Não entrou, mas viu as faixas de linho. Quando Pedro entrou no sepulcro, comprovou além disso que o pano estava dobrado e colocado ao lado. O primeiro que vê e acredita, não obstante, é o discípulo amado. Começa a entender as Escrituras. Descobre o sentido da morte de Jesus à luz do Antigo Testamento. São Pedro precisaria de outro acontecimento para crer na ressurreição e entender o sentido da vida de Jesus.
Em terceiro lugar, São Pedro manifesta que o Senhor ressuscitado lhes ordenou pregar ao povo e dar testemunho do destino final de Jesus, julgar os vivos e os mortos, ser o autêntico Filho do Homem que virá nas nuvens do céu para julgar a todos e governar eternamente. O testemunho de Pedro e dos discípulos, não obstante, está ligado à palavra de Deus. Os profetas falavam de Jesus, e dessa leitura dos profetas se deduz que todos os que acreditam em Jesus recebem o perdão dos pecados por meio de sua pessoa. A ressurreição de Jesus não é um acontecimento simplesmente singular, individual. Os primeiros cristãos a interpretaram como o início de um grande acontecimento coletivo, a ressurreição dos mortos. Por isso, não estranha que o autor da carta aos Colossenses afirme que nós todos ressuscitamos com Jesus, e disso deduza que temos de viver como ressuscitados, pensando nas coisas do alto e não nas coisas da terra, isto é, fazendo parte da nova esfera do reino de Deus, escolhidos com Cristo em Deus. Quando os acontecimentos da vida nos parecem totalmente incompreensíveis, é necessário descobrir o sentido que têm tais acontecimentos à luz da palavra de Deus. Os profetas, os salmos, o Novo Testamento são para nós o grande instrumento para descobrir o sentido de tudo o que nos acontece. Saibamos correr. Correr como Maria Madalena, correr como o discípulo amado, São João, correr como São Pedro. Correr, que já é o sinal, um sinal da vida de quem está livre. Agora, de quem conta com a força maior. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Exultemo-nos e nele alegremo-nos. Que a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo seja a força para nós como ela é em si, para que ressuscitemos cada dia e corrermos sempre para Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.